Prontinho, deixa eu só arrumar a câmera aqui. Vamos lá, fala galera Jovem Power, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Santana e eu estou aqui. Ixi, tá parecendo minha coberta aqui, ó. Na verdade essa coberta é do meu filho, Thiago Rafael. E é que tá muito frio aqui. Eu tô usando aqui para cobrir as pernas. Vamos lá então. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Santana e vocês sabem que eu sempre estou por aqui compartilhando com vocês aquilo que Deus tem ministrado a cada dia ao meu coração. E o devocional de hoje está incrível, incrível. Gênesis 45:8. Deixa sua Bíblia aí já aberta em Gênesis 45:8 enquanto nós vamos para a vinheta. Gente boa, tudo bem? Vamos lá, Gênesis 45:8 diz assim: Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Essa é a resposta que José deu aos seus irmãos quando encontrou-se com eles. Todo mundo conhece a história de José, José do Egito que eu estou falando. Todo mundo conhece essa história. José foi traído pelos irmãos. Os irmãos, na verdade, tentaram matá-lo, mas por providência divina, por fim, eles resolveram apenas vender José como um escravo, porque tinha inveja, porque tinha ciúme. E então José foi vendido. Chegando no Egito, José serviu a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar também houve uma situação com a mulher de Potifar. José foi injustiçado e por isso foi preso. E lá na prisão foi do agrado do gerente da prisão que José administrasse a prisão. E José fez alguns favores ali para o copeiro, para o padeiro. E por fim o copeiro acabou esquecendo do favor que José tinha feito para ele. Esquecendo... não é um mês, não é 6 meses. Esqueceu em torno de 2 anos, né? E até que ele se lembrou de José e todo mundo sabe. José teve uma história, quando a gente analisa, mas José foi um camarada que sempre teve tudo. Não, José foi um jovem que foi traído, foi rejeitado, perdeu pai e mãe muito cedo e a própria família o rejeitou. As circunstâncias da vida levaram ele a prisão, não pelo fato dele ter plantado, ou seja, José viveu a maior parte do seu tempo antes de ser governador do Egito uma injustiça. E sabe, talvez você esteja vivendo esse período de injustiça, talvez você esteja vivendo esse período de prisão, esse período de traição, esse período de abandono, esse período no qual você não consegue entender o porquê que você está vivo, qual que é o propósito de Deus em tudo isso, para onde Deus está te levando. Eu tenho uma palavra que eu ministrei na igreja, que é mudança de cenário. Às vezes começa a acontecer algumas mudanças ao nosso redor e nós não conseguimos identificar o porquê que aquilo acontece, mas na verdade é que quando Deus é o centro do nosso coração, independente do que acontece ao nosso redor, a mudança de cenário é sempre nos levando para um lugar onde Deus quer que a gente esteja. Deus não manipula, Deus não é um Deus manipulador, nós não somos fantoches, nós não somos bonecos nas mãos de Deus, mas Deus trabalha nas circunstâncias para nos levar para mais perto dele. E por que eu estou falando isso? Porque José foi esse camarada que teve uma vida difícil e chegou onde chegou. José, ele viveu uma vida tensa, uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de desafios, e a cada novo desafio a gente vê que José não escolheu ser vítima, José não escolheu ficar parado, mas sim superar os desafios e aquilo o fortalecia para o próximo desafio. Por que eu estou querendo dizer isso?
Porque é o seguinte, José teve problema na família, José foi preso, José foi caluniado, José foi rejeitado, José foi abandonado, José foi traído, José foi injustiçado. Mas quando José encontra com seus irmãos, porque tudo isso que José viveu foi muito por causa dos irmãos, da postura dos irmãos, que o invejavam e que queriam matá-lo e por fim acabou vendendo ele como escravo. Então quando José encontra os irmãos, talvez o meu posicionamento, talvez o seu posicionamento seria, ainda mais na posição que José se encontrava, seria aí, tá vendo? Você me humilhou e olha onde eu estou. Você me rejeitou, você falou que eu não ia dar certo, e olha só como que eu tô agora. E daí? Quem que é o burro agora? Quem que é o que não vai dar certo agora? Olha onde você tá e olha onde você tô. Talvez nós faríamos isso. Não, vamos ser sinceros aqui, vamos ser verdadeiros, né? Muitas pessoas até fazem isso. Mas José tomou uma postura e a resposta que ele dá eu acho incrível, porque ele entendeu que apesar dos pesares, Deus estava no controle da vida dele. E a resposta que José deu aos seus irmãos foi esse texto que a gente leu, que diz assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ou seja, eu estou aonde estou, eu passei pelo que passei, eu sofri o que sofri e tudo isso proporcionou para que eu estivesse aqui. Não foi porque vocês quiseram isso, não foi porque eu estava... Não foi pela vontade de vocês. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Tudo isso que aconteceu proporcionou para que eu estivesse aqui. Em tudo isso que aconteceu, hoje eu enxergo Deus trabalhando na história para que eu estivesse aqui. E José continua dizendo assim: mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Eu acho incrível quando as pessoas atingem esse nível de maturidade. E sabe por quê? A verdade é o seguinte: só quem está cumprindo o propósito de Deus, consegue olhar para trás e enxergar que Deus estava escrevendo a história, que Deus estava agindo e de alguma forma ser grato, não guardar ressentimento, não guardar mágoas, não guardar rancor, não guardar ódio pelas injustiças que aconteceram ao longo desse caminho, ao longo desse percurso. Eu vou dar um breve testemunho rápido aqui. Eu sou filho de pai e mãe separado e por muito tempo eu fui assim, eu criei dentro de mim uma revolta muito grande, porque a primeira coisa que o diabo trabalha na cabeça de um filho de pai e mãe separado olha, a sua mãe não te ama ou o seu pai não te ama, porque eles se separaram, a culpa foi sua. Às vezes não tem nada a ver com a história, mas o trabalho, eu já disse isso aqui num outro vídeo, o diabo é um psicólogo milenar, ele está plantando semente desde que você tem 3, 4 anos, esperando que gere resultado quando você tiver 20, quando você tiver 30, essas questões a gente compreende muito dentro do âmbito psicológico, né? Nós somos, Freud fala isso, né? Hoje nós somos fruto da nossa infância, daquilo que nós vivemos lá atrás, daquilo que foi implantado, daquilo que foi programado em nós. Pois bem, então, eu por muito tempo eu fiquei revoltado com a situação. Perdi meu pai também muito cedo, meu pai faleceu com 36 anos até depois que ele morreu, eu fiquei bravo com ele porque ele morreu novo. Eu achei isso um absurdo. Como que o senhor foi tão negligente ao ponto de abandonar esposa, abandonar um filho e morrer com 36 anos? Hoje eu tenho 31. E daí, na vida, eu nunca tive uma vida fácil, sempre tive que trabalhar para conquistar as minhas coisas, sempre tive que me virar sozinho, sempre tive que enfrentar os meus dilemas sozinho, os meus problemas sozinhos. E eu sempre questionei muito isso. Até que eu comecei a entender que Deus, ele agia na história. Sabe, em algum momento a gente acha, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus está abandonando a gente? Será que Deus não está nem aí? Será que Deus não ama a gente? Nossa, eu vejo
tanta gente ímpia, tanta gente que nem acredita em Deus prosperando, sendo abençoado, e nós aqui que temos fé, que acreditamos, que vamos à igreja levando essa vida que a gente leva. E às vezes a sensação que a gente tem é essa: Deus nos abandonou. Mas a verdade é que quando a gente começa a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas e a gente começa a olhar para trás, a gente vê que em nenhum momento Deus nos abandonou. Na verdade, Ele estava escrevendo a nossa história, Ele estava nos tornando forte, Ele estava nos dando cicatrizes para que hoje a gente pudesse falar com propriedade, aconselhar e ajudar outras pessoas que vivem a mesma situação. Então, na verdade, a escola da vida, Deus era o reitor dessa faculdade e nós estamos pegando o diploma para exercer o nosso ministério. Só que nem todo mundo consegue enxergar isso. E por quê? Você deve me perguntar, por que nem todo mundo consegue enxergar isso? Porque só consegue enxergar o favor de Deus, Deus agindo na história, Deus escrevendo na história, quem cumpre o seu propósito. José conseguiu enxergar e não guardar mágoas dos irmãos, não guardar mágoas do pai, não guardar mágoas da situação, porque ele estava cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. E uma vez que você cumpre o propósito, você enxerga o dono do propósito agindo em toda a sua história. E daí você acaba percebendo que Deus nunca te abandonou. A verdade é que Ele nunca esteve tão perto quanto você imaginava. Nos momentos de dores, nos momentos em que você chorou sozinho, nos momentos em que você gritou socorro, em que a sua alma pediu por ajuda, a sensação é que Deus não está nem aí, Deus não nos ama, Deus nos abandonou. Mas a verdade é que Deus nunca esteve tão perto quanto estava nesses momentos. Deus nunca esteve tão perto quanto esteve nesses momentos. Essa é a verdade. Essa é a percepção que eu tenho da minha vida. Essa é a percepção que eu tenho lendo essa história de José. Quando ele faz essa análise, quando ele olha para trás, ele fala assim: olha, eu não tenho nem o que me vingar, porque isso foi trabalhado e eu entendi que Deus usou vocês para me trazer até aqui. Na verdade, vocês que me magoaram, vocês que me abandonaram, vocês que me rejeitaram, vocês foram instrumentos de Deus para minha vida e eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Olha como que muda a perspectiva, a análise que a gente faz sobre as coisas. Aí a gente começa a amar e respeitar aquele pai que às vezes nos espancou, às vezes liberou uma palavra que marcou a nossa vida, às vezes. Então a gente começa a olhar com uma outra ótica, aquela pessoa que nos traiu, aquele patrão que nos mandou embora, aquela situação que nós fomos injustiçados. Quando a gente começa a viver o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente começa a enxergar as ferramentas que Deus usou para nos tornar quem hoje nós somos. E daí, o que a gente faz? A gente passa a ser grato pelas ferramentas que Deus usou. Eu gosto sempre de trazer essa questão, porque muitas pessoas, muitos crentes, né, muitos religiosos acham assim: imagina que Deus vai usar um ímpio, que Deus vai usar alguém que nos machuca tanto para tratar algo em nós. Como assim? Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma mula, Deus usou um rei, o rei Ciro, que a Bíblia fala que o rei Ciro nem conhecia Deus, e Deus usou o rei Ciro para libertar o povo de Israel do exílio babilônico. Então Deus usa quem Ele quer, independente de quem seja. Então eu quero que você reflita sobre isso, reflita sobre o que você está vivendo, reflita sobre as circunstâncias e procure viver o propósito de Deus para a sua vida, porque o propósito de Deus vai clarear muito do que você vive, muito do que você viveu, muito da sua história, e você vai enxergar Deus agindo na história e você vai ser grato por cada detalhe, por cada situação que aconteceu. Tá bom? Esse é o devocional de hoje, espero de coração que você tenha sido abençoado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, sempre nós estamos postando os vídeos novos aqui. Esse devocional passou um pouquinho, mas para ser bênção na sua vida, tá? Sempre nós estamos postando os vídeos novos, temos devocionais praticamente todos os dias e temos a série do Rafinha, que é Lições de Vida também, que tá power, nós já estamos preparando o segundo vídeo. Então é isso, o nosso intuito, o meu intuito aqui é ser bênção para a sua vida. O meu intuito aqui é proporcionar ferramentas que vão te ajudar na caminhada cristã. Beleza, Jovem Power?
Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, os seus planos, os seus projetos, Deus abençoe o seu ministério, a sua vida espiritual. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vamos nessa. Tchau, galera!